A Bíblia Proibida, os evangelhos que a Igreja escondeu. Seja muito bem-vindo ao canal Bizarrices da Bíblia, o único lugar onde a fé treme, a lógica grita e o absurdo sagrado ganha holofote. Aqui a gente desenterra o que enterraram, revela o que esconderam e ri ou chora das maiores incongruências bíblicas. Se você acha que a Bíblia é um livro sagrado fechado, hoje vamos mostrar que ela também é censurada. É isso mesmo. No episódio de hoje, a Bíblia Proibida, os evangelhos que a Igreja não quer que você conheça. Judas, Maria Madalena, Tomé, Felipe. Prepare-se para conhecer a versão cancelada do cristianismo. E atenção, no final, uma pergunta desconfortável que talvez você nunca tenha feito. Bora questionar? Bloco 1. O cristianismo que foi calado. Você sabia que os evangelhos que estão na sua Bíblia são só uma parte da história? Pois é. Enquanto você lia Mateus, Marcos, Lucas e João, dezenas de outros evangelhos foram proibidos, queimados ou enterrados. Literalmente, textos gnósticos como os de Tomé, Judas, Maria Madalena e Filipe ficaram ocultos por séculos. Por quê? Porque eles contavam uma versão de Jesus que a Igreja não queria que você soubesse. Esses evangelhos gnósticos apresentam um Jesus místico, filosófico, que diz que o reino de Deus está dentro de você, não dentro de um templo nem de uma catedral luxuosa em Roma. E o escândalo maior, Jesus trata Maria Madalena como sua igual espiritual. Isso mesmo, uma mulher num papel de liderança religiosa em pleno século I. Mas calma, tem mais. O Evangelho de Tomé, por exemplo, não narra milagres nem crucificação. É uma coletânea de 117 ditos atribuídos a Jesus. E o mais chocante, nada de pecado, redenção, inferno ou aceite Jesus como seu salvador pessoal. Segundo Tomé, você só precisa se conhecer. Autoconhecimento ao invés de obediência, perigo demais para a Igreja. Já o Evangelho de Filipe pinta um Jesus bem diferente, emocional, próximo e apaixonado. Ele beija Madalena na boca e a chama de sua companheira. E aí, como fica o celibato sagrado do Cristo que inventaram? Esses evangelhos estavam enterrados, literalmente no deserto, nas bibliotecas do Egito, nos braços de monges que morreram protegendo esses textos. Por que será? Porque o cristianismo que venceu foi o institucional, romano, imperial. Os outros, hereges, apócrifos, perigosos demais. Bloco 2. Judas, de traidor a herói gnóstico. A Judas Iscariotes, o homem mais odiado da Bíblia. Mas e se eu te dissesse que, segundo o Evangelho de Judas, ele não foi um traidor, mas o único que entendeu Jesus? Pois é. Em vez de vender Jesus por 30 moedas, Judas teria sido o discípulo escolhido para cumprir o plano espiritual de libertação do Mestre. No Evangelho Gnóstico, encontrado no Egito em 1978 e revelado só em 2006, Jesus pede a Judas que o entregue. Por quê? Porque sua morte era necessária para abandonar o corpo, algo visto como prisão pela filosofia gnóstica. Um favor, não uma traição. Judas seria o apóstolo mais elevado. E o que faz Jesus nesse texto? Ri da ignorância dos outros discípulos e elogia Judas como o único que compreende sua verdadeira missão. Mas, claro, esse evangelho não entrou na Bíblia. Imagina só, transformar o vilão oficial em herói. A catequese entraria em colapso. O gnosticismo pregava que o mundo material era uma prisão, e que Jesus veio libertar as almas, não criar igrejas, dogmas ou hierarquias. Crer? Não. Conhecer. A salvação era individual, sem bispo, sem padre, sem dízimo. Como institucionalizar isso? Como manter um império? A cruz, para os gnósticos, é símbolo de transcendência, não de sofrimento. O Cristo crucificado não morre por pecados. Ele se liberta da matéria. E a Igreja
Preferiu a dor, a culpa e o sacrifício, muito mais fáceis de manipular. Bloco 3. Maria Madalena, a apóstola proibida. Vamos falar dela, a mais polêmica, mais apagada, mais reescrita figura do Novo Testamento, Maria Madalena. Nos evangelhos canônicos ela mal aparece. Nos gnósticos, ela é a discípula preferida, a confidente de Jesus, a portadora do verdadeiro ensinamento. Segundo o Evangelho de Maria Madalena, ela recebe revelações exclusivas de Jesus após a ressurreição. Pedro, o fundador da igreja, questiona sua autoridade e é repreendido por outro discípulo. Não trate Madalena assim, ela fala com sabedoria. Ops! O texto ainda mostra Maria como aquela que entende os mistérios da alma, que enfrenta os demônios do pensamento e do ego. Jesus a beija, a ensina, a exalta. Em outras palavras, ela é mais apóstola que os apóstolos. E por que isso incomodou tanto? Porque Maria representa tudo que a igreja quis apagar. A liderança feminina, a espiritualidade intuitiva, o feminino sagrado. Quando o Espírito Santo ainda era representado no feminino, havia uma trindade com Pai, Filho e Mãe. Mas o Concílio de Constantinopla tratou de apagar isso também. Antes da igreja virar instituição patriarcal, as comunidades cristãs se reuniam em casas, e quem presidia a ceia era a mulher, a dona da casa. Mas a teologia posterior decidiu que isso era inaceitável. Afinal, se mulheres pudessem ser sacerdotes, quem controlaria quem? A figura de Maria Madalena foi deturpada, rebaixada à prostituta, esquecida. Mas seus evangelhos estão aí, ressurgindo das cinzas e provocando. E se a igreja tivesse seguido os passos dela? Bloco 4. O cristianismo que o império inventou. Agora segura firme. Quem escolheu os evangelhos que estão na sua Bíblia? Foi um grupo de apóstolos iluminados? Não, foi o imperador Constantino, no século IV, no Concílio de Niceia. Um pagão que sonhou com uma cruz antes de uma batalha e decidiu que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. Nada mais. Divino. Havia muitos cristianismos no século IV. Gnósticos, monofisitas, arianos. Para unificar tudo, Constantino reuniu bispos e disse: escolham um só. A versão que reforçava o poder da hierarquia venceu. Os outros textos? Heresia, fogueira. Desde então, a fé virou doutrina oficial e a Bíblia virou arma. Os evangelhos canônicos foram polidos, editados e suas contradições aceitas por fé. Enquanto isso, textos como os de Pedro, que culpavam Herodes e não Pilatos, foram enterrados, e os gnósticos, silenciados. Mas o que seria da igreja hoje se tivesse aceitado a espiritualidade mística de Tomé, ou a liderança de Maria, ou a coragem de Judas? Talvez não teríamos sacerdotes mediando tudo. Talvez o reino de Deus estivesse mesmo dentro de cada um. Mas isso não daria lucro. E aí, já ouviu falar dos evangelhos proibidos? Será que a sua fé sobreviveria a um exame crítico desses textos? Ou será que, no fundo, sempre souberam que uma verdade tão poderosa não poderia ser controlada por um livro só? Se você curtiu esse mergulho nos bastidores da fé, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo crente que acha que já leu a Bíblia inteira. Aqui no Bizarrices da Bíblia, a gente continua cavando, questionando e revelando tudo o que foi enterrado por séculos. Até o próximo capítulo proibido.